Hoje eu quero mostrar para vocês algo muito interessante que vem acontecendo com o Oriente Médio e realmente é algo fantástico. Não se trata da religião cristã, se trata do Islã, mas ainda assim não deixa de ser algo notório. Se você não sabe, o Islã é uma das principais religiões, eu considero até mesmo a principal religião do Oriente Médio. E o Oriente Médio é um lugar árido, é um lugar que é um verdadeiro deserto, onde não tem vida, e muitas vezes você tem que atravessar o deserto de carro, andar dias e dias e dias no sol escaldante, e praticamente é um lugar que não tem como plantar, não tem como fazer nada. Porém, algo vem acontecendo com o deserto e eu quero mostrar para vocês. Esse aqui é um vídeo, tá? E aqui é aquele cubo negro que eu esqueci o nome, que eu não sei se o nome é Mecaba, não sei como é que fala, mas aqui você vê a cultura islâmica, né? A sua própria cultura, né, de adoração ao islamismo, eles estão lá orando. Só que aí começa a acontecer algumas coisas no Oriente Médio e eu acho muito interessante como essa imagem aqui. Isso aqui é real, pessoal. Real, real. Né? Realmente está brotando água da rocha no Oriente Médio. O lugar que era seco e árido está se transformando numa verdadeira floresta. Então a água minando da rocha, isso é real. Tá? Isso aqui eu já trouxe uma notícia parecida como essa, mas não no Oriente Médio. Estava acontecendo, ó. Água no Oriente Médio. Aí também, além da água no Oriente Médio, a gente tem isso aqui, ó. Olha só, grama no lugar que era para ser um verdadeiro deserto, no lugar que era para ser um verdadeiro deserto, nós estamos vendo uma grama, um verdadeiro tapete de grama, como se o próprio Criador estivesse abençoando o seu povo. Lembra bem que o Islã é uma ramificação da fé de Deus, da época de Abraão e Moisés, principalmente Abraão. Lembra de Abraão, que teve dois filhos? Um foi da promessa, o outro foi com uma acho que concubina. Então, o filho que Abraão teve com uma concubina, depois criou-se um aglomerado de pessoas, um conjunto de pessoas que adoravam ainda o Senhor, e criou-se uma ramificação e uma nova religião, que é a religião do Islã. Então, praticamente, o Islã se originou disso. E nós temos também o judaísmo e o cristianismo. E o cristianismo ele pega a parte final, quando vem a vinda do Messias, que é o Jesus Cristo, como referência à sua fé. Então são ramificações, pessoal, são ramificações. Então, assim, cada um tem a sua crença, mas são ramificações. E o Islã, você vê, eu sempre considerei isso, que é o mesmo Deus da Bíblia. Alguns judeus também consideram a mesma coisa, a ramificação. E você vê o seguinte, ó, pegando o próprio Criador, abençoando um povo cujo os valores morais e éticos não foram vendidos ao mundo. Então você vê ali, ó, um pai de família com sua esposa e os seus 4, 5 filhos, né, fazendo um piquenique. A gente vê o tempo todo que eu sou suspeito de falar, mas o Criador me abençoou. Eu não posso reclamar de Deus em nada, que tudo que eu pedi para Jesus eu recebi. Então eu sou até suspeito de falar. Agora, olha que coisa interessante. Você vê praticamente as pessoas sentando na grama, no lugar que era um deserto, tá? No lugar que era um deserto. Então, o deserto do Saara e o Oriente Médio, eles estão se transformando, pessoal. Olha que coisa bizarra, tá? Olha só, grama na montanha, floresta. O Oriente Médio, ele está se transformando, tá? Olha só, você vê os camelos, né? Que são os poucos animais que sobrevivem ao extremo calor. E você vê basicamente, ó, grama, onde não era para ter esse tipo de vegetação. Então é uma coisa assim, bizarra, cara, bizarra mesmo. Ó. Os camelos comendo a grama, tudo.
E tá se transformando. O Oriente Médio é uma região que vem se transformando, ó. E aqui para a gente poder finalizar, olha só que imagem bonita, ó. Tá não só tá tendo grama, como tá minando água da própria pedra, tá? Então assim, o Oriente Médio está se transformando. E eu acredito que talvez em um período de 20 anos já se transforme numa floresta tropical. E isso só nos mostra uma coisa. Eu francamente, pessoal, eu acredito o seguinte: o futuro da humanidade vai estar na mão de duas pessoas, ou do Islã ou do globalismo. É uma das duas crenças. Eu prefiro que esteja na mão do Islã, porque na mão do globalismo a gente já sabe muito bem onde a gente vai parar, tá? Então esse é o futuro da humanidade aí, ó, ou na mão do Islã ou na mão do globalismo, tá? E que bom que as coisas estão se transformando aí lá no Oriente Médio. Quem iria imaginar? Meu avô já não está mais comigo, entre nós. Ele trabalhou no Iraque durante 20 anos. E quem iria imaginar que um lugar todo deserto, seco, árido, onde tudo é difícil, acesso à água é difícil, tudo é difícil, quem iria imaginar que estaria minando água do chão, minando água das pedras, a vegetação estaria ficando mais esverdeada. Quem iria imaginar que algo assim pudesse ser real, pudesse acontecer, né? E a gente está vendo aí o reflexo disso, ó. Granizo, claro, ó, minando água, tá? Da pedra. Além da água, nós temos também aqui grama, grama no deserto. É incrível, cara. Montanhas que eram de areia, agora com grama, pastos e vegetação verde. E aí, para finalizar essa parte aqui, ó. Quem iria imaginar? Mas é aquilo que eu falo para cada um de vocês, meu irmão. O futuro da humanidade é esse. Ou vai para o Islã ou vai para o globalismo. É uma das duas. O mundo só não transformou no que ele é hoje porque tem muita gente lutando pelo poder. Agora, eu digo para vocês o seguinte: a cultura islâmica, ao meu entender, mesmo que eu não seja do Islã, é uma cultura muito bonita, é uma cultura muito patriarcal, onde os valores morais e éticos são respeitados. Quando você tem uma religião que respeita, por exemplo, no caso do Islã é o Alcorão. Quando você tem uma religião que respeita os textos sagrados, que segue os textos sagrados, que existe um respeito pela mulher, por exemplo, não existe promiscuidade, zona, putaria, é uma coisa bem feita. Você tem um patriarcado protegendo a mulher, você tem uma questão de você ter uma grande família, você tem toda uma estrutura, a coisa anda bem. Por isso que assim, tu pega Dubai, tu pega Kuwait, tu pega todas aquelas, Catar, todas aquelas grandes capitais cujo Islã é a principal religião, você vê que são regiões, cidades totalmente desenvolvidas. Por exemplo, o Kuwait, eu vou mostrar para vocês aqui, é a melhor cidade do mundo para se viver, tá? Kuwait. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, que eu acho que vai ficar importante, tá? É um lugar do Islã, tá? Só para explicar, para vocês entenderem. Deixa eu colocar aqui, eu vou colocar a imagem aqui agora, pessoal. Só para vocês entenderem. É uma região assim totalmente diferenciada, tá? Eu vou até redar a imagem para vocês verem aqui, ó, para ficar mais fácil de vocês enxergarem, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. Olha aqui, ó, Kuwait, ó. É uma região muito, muito desenvolvida. É um dos principais lugares que você pode viver que está muito bem desenvolvido, muito bem desenvolvido. Um excelente lugar para você fazer comércio, e os caras desenvolveram uma região assim absurda, absurda no meio do deserto. Mas é aquilo, né? Quem tem uma liderança religiosa, quem segue o patriarcado, muitas vezes não tem como dar errado. Então você vê aí o desenvolvimento de como que as coisas estão se sucedendo aí no Oriente Médio, tá? E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão.
se tivesse um lugar para escolher para morar, assim, com a minha família, provavelmente seria o Oriente Médio. Só de você proibir o homossexualismo, você proibir bandido, você proibir, sabe, pessoas trans. Não tô falando mal, não. Tô falando mal. Você pode fazer o que você quiser, meu irmão. Né? Um lugar onde valoriza a família. Meu, não tem lugar melhor que isso, não, cara. Proibir o álcool, proibir as drogas, sabe? Não tem lugar melhor que isso. Né? É claro que a religião não é cristã, né? Infelizmente, mas não deixa de ser um bom lugar. Eu acredito que tinha até um jogador de futebol que estava aí esses dias no Kuwait, tá? Que é uma excelente região para você poder morar. Mas fica aí a dica para vocês de coisas que estão acontecendo pelo mundo. Mas o que eu achei assim, extremamente interessante foi a capacidade de minar a água da montanha, cara, no Oriente Médio, e como que essa região que era seca e inóspita agora vem se transformando e provavelmente vai se transformar numa grande floresta tropical e com riqueza exuberantes e coisas exuberantes. Cara, é inacreditável. Pessoal, trouxe essa análise hoje para vocês aqui, uma reflexão para vocês entenderem de como que as coisas estão mudando, tá? De como que as coisas estão mudando e como que o Criador abençoa o seu povo, tá? Olha que coisa interessante, o Criador abençoando o povo do Oriente Médio, aquele que segue a risca, segue as suas pautas, que busca sempre estar na vontade de Deus, né? Pois é, então fica aí a dica para cada um de vocês. Eu achei interessante trazer aqui para o canal, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, sou Berto Volks, fique na paz. E quem quiser conhecer meu trabalho, tem o meu contato pessoal, primeiro link aqui embaixo na descrição. Fique na paz.